Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre a declaração polêmica de Maduro sobre sugerir que tropas brasileiras poderiam ser usadas para libertar Porto Rico, um território controlado pelos Estados Unidos desde 1898. A Venezuela vive há mais de uma década uma grave crise política, social e econômica. Nicolás Maduro, que lidera o governo desde 2013, consolidou um regime autocrático que restringe a liberdade de imprensa, prende opositores sob acusações políticas e controla instituições fundamentais como o Conselho Nacional Eleitoral e o Tribunal Supremo de Justiça. Desde 2021, a Organização dos Estados Americanos tem denunciado irregularidades no sistema eleitoral venezuelano, classificando as nomeações do Congresso Eleitoral como ilegítimas. Relatórios das organizações internacionais, como a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, também apontam abusos sistemáticos, incluindo torturas e perseguições. Entre 2014 e 2023, a Human Rights Watch estima que mais de 7 milhões de venezuelanos fugiram do país devido às condições insustentáveis. A situação política se agravou ainda mais durante as eleições presidenciais de 2024, realizadas em 28 de julho. A principal líder da oposição, Maria Corina Machado, foi impedida de disputar o pleito sob a decisão do Supremo Tribunal venezuelano, que alegou irregularidades administrativas cometidas por ela durante o período em que foi deputada. Sem Corina, sua aliada Corina Joris tentou formalizar uma candidatura, mas enfrentou dificuldades técnicas atribuídas a uma falha do sistema eleitoral. Diante disso, Edmundo González assumiu a liderança da oposição. Mesmo assim, o Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo governo, anunciou a vitória de Maduro sem divulgar os boletins de urnas, levantando suspeitas de fraude. O Tribunal Supremo posteriormente confirmou que os boletins não seriam publicados, agravando ainda mais as críticas internacionais ao processo eleitoral. Diversas organizações e países contestaram a legitimidade das eleições. O Centro Carter, uma instituição respeitada por monitorar processos democráticos, declarou que o pleito não foi realizado de maneira justa e transparente. A União Europeia e países como Estados Unidos, Argentina, Chile e México criticaram abertamente o resultado e exigiram medidas mais rigorosas para garantir a democracia venezuelana. O Brasil, embora não tenha reconhecido oficialmente a reeleição de Maduro, adotou uma postura mais moderada em comparação a outros países. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que não identificou irregularidades significativas nas eleições, uma declaração que gerou controvérsia e foi criticada por organizações de direitos humanos. A Human Rights Watch chegou a enviar uma carta a Lula, ao presidente da Colômbia Gustavo Petro e ao presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, pedindo uma revisão de suas posições sobre a crise venezuelana. A organização defendeu que os líderes deveriam pressionar Maduro por uma nova eleição transparente e condenaram propostas de anistia geral, que segundo eles beneficiariam figuras do regime envolvidas em violações de direitos humanos. O governo venezuelano nega as acusações de autoritarismo e insiste que as eleições refletem a vontade popular. Maduro argumenta que sua oposição é incapaz de mobilizar apoio e acusa os críticos de interferência estrangeira. No último sábado, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e líder do Partido Socialista Unido da Venezuela, fez uma declaração polêmica ao propor a utilização de tropas brasileiras para a libertação de Porto Rico. Durante um discurso público, ele afirmou que a ação faria parte de uma agenda inspirada no legado de Simão Bolívar, que liderou movimentos de independência na América Latina no século XIX. Maduro mencionou ainda a ideia de formar um batalhão Abel de Lima, em referência ao general brasileiro que lutou ao lado de Bolívar para liderar a campanha.
A fala, no entanto, foi interpretada por muitos como uma tentativa de brincadeira, considerando o tom descontraído e a menção direta de interlocutores brasileiros, sem qualquer indício concreto de que a sugestão fosse uma proposta oficial. Porto Rico, uma ilha no Caribe sob controle dos Estados Unidos desde 1898, possui status de território não incorporado, o que significa que seus habitantes são cidadãos norte-americanos, mas não possuem representação no Congresso nem direito ao voto em eleições presidenciais. A governadora do Porto Rico, Jennifer González Colón, já havia demonstrado anteriormente sua oposição ao regime de Maduro. Após as eleições presidenciais de 2024, ela reforçou seu apoio a Edmundo González, principal opositor de Maduro no pleito, além de criticar as práticas autoritárias do líder venezuelano. González Colón defende abertamente a luta da oposição venezuelana por mais democracia e condena as violações dos direitos humanos ocorridas no país. Enquanto isso, a população venezuelana continua enfrentando desafios extremos. A crise econômica, caracterizada por hiperinflação e escassez de bens essenciais, forçou milhões a buscar refúgio em outros países da região. A ausência de garantias democráticas, associada à repressão, mantém a oposição em uma posição de desvantagem significativa. A situação reflete não apenas os problemas internos da Venezuela, mas também a complexidade das relações diplomáticas na América Latina. A declaração de Maduro sobre Porto Rico ocorre em meio a um contexto conturbado, destacando-se como mais um exemplo das estratégias retóricas usadas pelo líder venezuelano para reforçar sua narrativa ideológica. A referência ao Brasil, ainda que feita de forma leve, chama a atenção para a relação do país com a Venezuela e para os desafios enfrentados pela comunidade internacional ao lidar com um regime cada vez mais isolado e resistente a mudanças demográficas. Embora as palavras de Maduro não representem uma política concreta, servem para ilustrar as tensões e ambiguidades que permeiam a política regional. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber os próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar!